Olá, galera! Eu vou fazer com vocês agora a questão 11 do ano de 2016 do concurso para inspetor do município de Alumínio. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? Ele diz o seguinte: a tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa no mês de abril. E aí ele dá para a gente uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna a gente tem o dia do mês. Na segunda coluna a gente tem o tipo de movimentação que está sendo feita na conta. E na terceira coluna a gente tem então o valor referente a essa movimentação. E aí ele pergunta para a gente o seguinte: o valor do depósito feito no dia 25 foi de... Tá, então como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, a gente tem que interpretar o que é essa tabela. Galera, essa tabela nada mais é do que um extrato bancário, mesmo que você tira no banco ou que você tira pela internet, por exemplo. Nesse caso aqui, então, um saldo bancário, você vai ter então o valor que você tem ou que você tinha em um determinado dia. Você tem também os gastos e você tem também o que você recebe, que nesse caso pode ser dado por depósitos, transferências e assim por diante. Beleza, então vamos lá, vamos pegando essas informações então da tabela. Primeiro, a gente vai olhar o saldo, só que a gente não vai pegar o saldo total, a gente vai pegar o saldo que ele tinha no dia 12. E esse saldo no dia 12 era de R$ 528. Então, a gente pode dizer aqui que o saldo inicial era de 528. Então, a gente anota esse valor aqui, R$ 528. Beleza. Se a gente continuar analisando essa tabela, a gente vai reparar o seguinte. Quando a gente pega aqui, por exemplo, no caso da farmácia, repara que na farmácia a gente tem um símbolozinho negativo ali. O que esse negativo indica? Ele indica que teve um gasto, certo? E esse negativo ele não aparece só na farmácia, ele aparece também para o supermercado. Então a gente tem aqui dois gastos. Um gasto referente à farmácia e um outro gasto referente ao supermercado. Então, anota aqui, a gente vai ter dois tipos de gastos aqui. Então, a gente tem um gasto da farmácia no valor de R$ 130. E a gente tem também um gasto referente ao supermercado. No caso do supermercado, esse gasto foi de R$ 275. Beleza. E aí ele dá pra gente ali na quarta linha uma movimentação que representa um depósito. Então, quando a gente faz um depósito na conta, a gente está acrescentando um valor na conta, né? Só que nesse caso, o que acontece? Ele não me deu o valor do depósito. Então, isso daqui vai ser justamente o nosso X. Então, nesse exemplo, o X ele vai estar representando o quê? Ele está representando o valor depositado, que é justamente o que ele está perguntando para a gente. Então, assim que a gente descobrir o X, a gente está descobrindo justamente a alternativa correta. Beleza, e como que a gente vai fazer esse cálculo? Como que eu posso montar uma equação que relacione esses valores? Vamos pensar o seguinte: se eu quero saber quanto que sobrou do meu dinheiro, basta eu fazer o quê? Basta eu tirar os gastos e acrescentar os ganhos. Então, por exemplo, eu fui numa venda, eu tinha R$ 10. Eu gastei R$ 2 em um chocolate, R$ 3 em um outro chocolate, e aí eu recebi R$ 4 que estavam me devendo. Então, nesse caso, qual que vai ser meu saldo final? Bom, eu comecei com 10, e aí eu gastei 2 em um chocolate, 3 em outro, só que aí eu recebi R$ 4 que estavam me devendo. Então, nesse caso, qual que vai ser meu saldo final? Meu saldo final vai ser de 10 menos 5, que vai me dar 5, mais 4, que vai me dar 9. Então, para achar o saldo atual, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar o que eu tinha inicialmente, tirar o que eu gastei e colocar, acrescentar o que eu ganhei, tudo bem? Então, nesse caso aqui era só uma suposição, tá, gente? Só para a gente pensar em como que a gente vai montar a equação, e aí a gente pode aplicar aqui agora. Então, basicamente, a gente fez o quê? A gente pegou o que tinha inicialmente, então o que a gente está chamando aqui de saldo inicial, a gente subtraiu os gastos e acrescentou os ganhos. E aí, isso daqui vai me dar o quê? Isso daqui vai me dar o que vai sobrar do meu dinheiro, ou seja, vai me dar o saldo final. Aplicando isso daqui então na questão, como que vai ficar? A gente vai ter então basicamente que o saldo inicial, que era de 528,
menos os gastos. Quais são os gastos? O gasto com a farmácia, de 130, e o gasto com o supermercado, que é de 275. E a gente acrescenta os ganhos, que é justamente o depósito que a gente fez. Então, mais x, que é o valor que a gente quer descobrir. E aí, isso daqui vai ter que ser igual ao que sobrou no final. E sobrou quanto no final? 255. Então, a gente vai ter que fazer essa conta aqui, ó. E aí, a gente vai ter que 528 menos 130 menos 275, isso daqui vai ter que me dar 123. Então, 123. Aí, só copio o restante, mais x igual a 255. Como eu quero descobrir o valor do x, então para isolar ele, eu pego esse 123 que está somando e passo para o outro lado, subtraindo. Então a gente vai ter que x é igual a 255 menos os 123. E aí a gente vai ter então que o x é igual a 255 menos 123, que vai me dar um total de R$132. Então, esse R$132 é o valor que foi depositado. Então, considerando a pergunta que ele fez, a gente vai ter aqui, então, como resposta, a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se tiverem alguma dúvida, é só mandar nos comentários. Tudo bem? Até mais, gente!